Eu pensava que o mais difícil nas montanhas fosse o frio ou a falta de ar, mas não é isso. É quando o mundo que você conhece vai ficando para trás. E, estranhamente, você não sente mais vontade de voltar. Sejam bem-vindos a Narfu, o último refúgio do Himalaia. Você já parou para pensar como é a vida do outro lado das montanhas mais imponentes do planeta? Naqueles lugares remotos, onde as nuvens cobrem tudo o ano inteiro, é exatamente lá que nossa história começa. No Nepal, um país conhecido por abrigar os picos mais altos do mundo. Mas hoje, vamos seguir outro caminho. Não aquele percorrido por milhares de pessoas em busca do Everest ou do Annapurna. Vamos tomar uma rota que parece dobrar o tempo, levando a um vale que seguia em silêncio enquanto o mundo o ignorava. Até que em 2002, o governo nepalês abriu oficialmente suas portas para visitantes estrangeiros. Esse lugar se chama Narfu. O nome em si já soa como um sussurro. Narfu. Dois vilarejos separados, duas joias encravadas nas montanhas, guardadas por cânions tão profundos que a luz do sol mal encontra o caminho até o fundo. Não se trata de uma viagem turística comum. É um chamado, um encontro com a terra em seu estado mais bruto, que coloca à prova tanto o corpo quanto a alma. Para chegar até lá, é preciso cruzar o que ainda resta do mundo, sem pressa. Mas antes de dar esse passo, vale entender o que torna Nar e Pu tão diferentes. O Nepal abriga 8 dos 14 cumes mais elevados da Terra. Todo ano, dezenas de milhares de pessoas desembarcam aqui, atraídas por trilhas que viraram lendas, como o acampamento base do Everest ou o circuito do Annapurna. Esses destinos moldaram o que chamamos de trekking moderno. A região de Narfu, porém, existe em outra categoria completamente diferente. Esse vale escondido recebe em torno de 500 visitantes por ano, sendo um pouco mais em momentos de maior procura. Um número quase irrelevante diante das multidões que se acumulam no Everest. E não é por acaso que poucos chegam até aqui. O governo exige uma autorização especial de acesso à área restrita, com custo de $100 por semana, e a presença de um guia certificado é obrigatória em todo o percurso. O Nepal protege Nar e Pu do turismo em massa de forma intencional, e para mim, essa é uma das escolhas mais acertadas que o país já fez. Esse lugar não foi feito para todos. Foi feito para quem está disposto a abrir mão do conforto em nome de algo genuíno, algo que dificilmente se encontra em outros lugares do mundo. Chegar em Narfu vai muito além de uma autorização assinada. Existe uma decisão que precisa ser tomada no momento exato. Um instante de distração e a oportunidade passa. Tudo começa com um único passo, quando a trilha se divide em Koto. Koto fica a cerca de 2.600 metros de altitude. Para a maioria dos viajantes, é apenas uma pausa rápida no famoso circuito de Annapurna.
Mas há um detalhe que passa despercebido por quase todos. Do outro lado de uma ponte de madeira que balança sobre um rio agitado, existe uma trilha estreita, quase tímida, encravada entre paredes de calcário. Aquela trilha é a entrada para Narfu. No posto de controle militar, algo muda no ar. As permissões de área restrita são examinadas com atenção cirúrgica, palavra por palavra. Ali, não basta ter dinheiro ou disposição física. É como se a própria terra exigisse uma justificativa para ser pisada. Quando cruzei aquele portão, percebi que algo havia mudado, mesmo sem conseguir explicar o que era. O sinal do celular foi morrendo devagar, até sumir por completo. O burburinho dos grupos de turistas foi ficando para trás, junto com tudo que eu conhecia. O que restou foi o ronco do rio Marciang de lá embaixo e o ritmo do meu coração. Uma solidão começou a tomar conta de tudo, mas era uma solidão estranha, que não pesava. Era quase como liberdade. Havíamos entrado oficialmente em um território restrito. O caminho que sobe a partir de Koto não foi feito para quem procura conforto. Ele foi talhado diretamente na rocha, com trechos onde a pedra avança por cima, como se quisesse engolir quem passa. Mas são os chamados canyons que nos roubam o fôlego. Lá embaixo, o rio Narcola corre com uma violência que não perdoa descuidos. Foi a sua força implacável que, através das eras, esculpiu a rocha até abrir passagem. E as marcas do tempo continuam visíveis. Acima de nossas cabeças, há rastros de deslizamentos recentes. Encontramos blocos de pedra do tamanho de uma casa jogados pelo caminho. Pinheiros centenários foram partidos ao meio como galhos secos. Aqui, a natureza não negocia, ela simplesmente impõe as suas condições. Cada passo exige atenção total. O chão é uma mistura de poeira e cascalho solto. De vez em quando, foi preciso parar e encostar na parede de rocha para dar passagem às caravanas de mulas que desciam carregadas. Ao deixar o rio Narcola para trás, alcançamos os 3.500 metros. O cenário se abre de repente, como se as paredes do mundo tivessem sido arrancadas. A paisagem se expande até onde a vista alcança. Chegamos a Metá, a primeira parada após o desfiladeiro. Metá não se parece com nenhuma aldeia que eu havia imaginado. O lugar tem uma quietude profunda, com uma presença que impõe respeito. As casas de pedra, encostadas na montanha como se buscassem amparo, contam uma história que poucos conhecem. Nas décadas de 60 e 70, esta aldeia foi base de operações para guerreiros tibetanos que resistiram à ocupação de sua terra, lutando para preservar sua identidade e sua fé. Esses muros espessos não foram erguidos apenas contra o frio do Himalaia. Foram construídos para suportar batalhas. Parado entre aquelas paredes, quase dava para escutar os ecos do passado. Cascos de cavalos no chão de pedra, o atrito do aço sendo preparado para o combate e vozes de guerreiros que faziam promessas sem saber se voltariam para cumpri-las. Conforme avançamos, o caminho revela outra face deste lugar. A trilha segue entre os muros Mani, que surgem dos dois lados, estendendo-se por distâncias que parecem não ter fim. Olhe de perto para cada pedra. Nelas estão gravadas as palavras do mantra Om Mani Padme Hum, que no budismo tibetano representa compaixão e proteção.
Dezenas de milhares de pedras como essas foram depositadas ao longo do tempo por moradores e viajantes que passaram por ali. Cada pedra é uma prece, um pedido de paz cravado no coração da montanha. Segundo a tradição, sempre se caminha pelo lado esquerdo desses muros, como forma de se alinhar com o fluxo natural do universo. Entre esses muros surgem as estupas Chorten, estruturas sagradas do budismo tibetano, posicionadas ao longo do caminho para proteger e abençoar quem passa. No meio de uma natureza tão implacável, a presença delas muda a atmosfera. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ter significado. De repente, uma sombra enorme desliza sobre o chão. É o abutre barbudo. Ao contrário do que se pensa, ele não se alimenta de carne. Enquanto outros disputam os restos de um animal, ele simplesmente espera, porque o que ele quer está dentro dos ossos. Mas como um pássaro come ossos, ele os carrega nas garras, voa até uma grande altitude e os solta contra as rochas lá embaixo. Repetidamente, até que quebrem. Depois desce e consome o tutano. Uma técnica tão precisa que os cientistas levaram anos para acreditar no que estavam vendo. A plumagem alaranjada do peito não é natural. Ele a conquista rolando em poças de barro rico em óxido de ferro. Nenhum outro pássaro no mundo faz isso. Para os moradores de Narfu, vê-lo sobrevoar o vale não é um acaso, é um sinal. No budismo tibetano, ele carrega um significado espiritual profundo, como um mensageiro entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Um guardião que acompanha cada passo de quem ousa entrar neste vale. E então surge Chiaku, uma pequena aldeia encravada na encosta da montanha. À primeira vista, parece impossível que alguém tenha escolhido viver aqui. Mas não foi uma escolha fácil, foi uma conquista lenta, feita geração após geração, pedra sobre pedra. Seus moradores cultivam cevada em terraços, pequenos degraus talhados na rocha, suspensos sobre encostas íngremes, onde um passo em falso custa caro. E mesmo assim, plantam, porque aqui, desistir nunca foi uma opção. Um som rítmico marca o tempo nesse lugar. É o tear artesanal. Em Chiaku, ele está em todo lugar, nas varandas, nos pátios, dentro das casas. Mãos que trabalham em silêncio, transformando lã de iaque em algo que dura gerações. A presença humana em Chiaku é como as flores que insistem em crescer diretamente sobre a rocha, discretas, mas que florescem onde ninguém esperaria. Não precisam de muito para que a vida faça sentido aqui. Um teto que guarda o calor, um tear para ocupar as mãos e a tranquilidade de quem aprendeu a viver no ritmo da montanha, não contra ela. O vento passa pelas rochas com um assobio constante. Há algo curiosamente reconfortante em adormecer com esse som. É como se aquele vale de pedra, isolado do resto do mundo, estivesse simplesmente respirando. Ao deixar Chiaku pela manhã, o caminho segue em direção à aldeia de Pu e a paisagem vai se transformando. O verde, que já era escasso, desaparece, as rochas tomam conta de tudo e o silêncio fica cada vez maior. Entramos em Kiang, uma planície árida onde a sensação é clara. Os humanos são apenas visitantes, de passagem. Os verdadeiros donos desse lugar são os Tar do Himalaia.
Repare como eles se movem pelas rochas, sem hesitação, sem procurar o caminho mais fácil. O segredo está nos pés, um núcleo macio e aderente que se agarra à pedra, enquanto bordas rígidas garantem firmeza a cada passo. O que para qualquer outro animal seria uma barreira intransponível, para o Tar é apenas mais um caminho. Para os moradores de Narfu, o Tar é mais do que um animal selvagem. É um indício de que o vale ainda está saudável, de que o equilíbrio entre o ser humano e a natureza ainda não foi quebrado. Ao chegar à aldeia de Pu, há um lugar que exige uma pausa. Não por protocolo, mas por respeito genuíno. Acima da aldeia, o mosteiro de Tashi Lakhang se ergue como um dos pontos mais sagrados da região. Subir os degraus de pedra até o mosteiro, a mais de 4.000 metros de altitude, já é por si só uma meditação involuntária. O ar rarefeito obriga a prestar atenção em cada respiração e sentir um passo de cada vez. Os muros vermelhos do Tashi Lakhang se destacam contra o azul do céu. Ao cruzar a porta de madeira, o silêncio toma conta de tudo. O aroma do incenso e o murmúrio dos monges criam algo difícil de nomear, mas impossível de ignorar. Então, depois de dias de caminhada, Pu se revela de vez. Não é uma vila no sentido comum da palavra. É uma fortaleza construída pela necessidade e mantida pela determinação. As casas foram erguidas umas sobre as outras, adaptadas à inclinação da montanha, como se cada estrutura dependesse da seguinte para permanecer de pé. A altitude molda cada escolha arquitetônica. As janelas se abrem para o sol, capturando o calor sempre que ele aparece, um recurso raro e valioso nesse ambiente. Quando a noite cai, o frio retorna. E é por isso que o fogo da cozinha nunca se apaga completamente. Ele é o verdadeiro coração da casa. Aqui, onde o ar rarefeito dificulta cada respiração e o inverno pode durar longos 6 meses, a vida humana existe no limite. Mas quem chega até Pu não encontra reclamações. Encontra felicidade no simples e olhos que brilham com uma clareza que a altitude, curiosamente, só parece intensificar. O sustento do vilarejo vem principalmente dos iaques e dos teares. Os iaques são a base de tudo aqui. O leite deles alimenta as crianças. A pelagem vira roupa, cobertor e tenda. O esterco seco é o principal combustível para o fogo durante o inverno. Um único iaque pode ser a diferença entre uma família sobreviver ao inverno ou não. A arte dos teares em Pu não tem manual. Foi passada de mãos em mãos, de avós para netos. Cada padrão tecido aqui tem um significado. Montanhas, rios, animais, estações do ano. Não é apenas decoração, é a história deste lugar contada no tecido. Sentado junto ao fogo, me ofereceram uma tigela de chá. O primeiro gole surpreende, salgado, denso, completamente diferente de qualquer coisa que eu conhecia. O calor chega rápido, preenchendo o corpo de dentro para fora. Só depois descobri o que havia dentro. Era chá preto forte, gordura de iaque, sal e leite. Ali, entre um gole e outro, ouvi histórias de invernos em que a neve soterrava tudo e as famílias precisavam descer a montanha para sobreviver. Neste lugar, o calor humano é imenso.
quase desproporcional ao ambiente ao redor. É como se as pessoas tivessem aprendido com o rigor das montanhas uma forma própria de se manter aquecidas. Para chegar até Nar, há um desafio que não tem como ser contornado. A subida em zigue-zague é o teste final e não poupa ninguém. O ar aperta o peito, as pernas pesam e há momentos em que o único pensamento possível é o do próximo passo. O guia aponta para as rochas acima, em silêncio. Todos param e observam. Entre as pedras, imóvel, quase invisível, um leopardo das neves. Não estava caçando, não estava fugindo, apenas estava ali, como se fosse parte da montanha. Ao contrário de todos os grandes felinos do planeta, ele não rosna. Se move em completo silêncio. A cauda, quase do tamanho do próprio corpo, serve como leme nas descidas e como cobertor nas noites congelantes de Narfu. Para os moradores dessa região, vê-lo não é comum, é raro, quase improvável. E talvez por isso, ninguém esquece. E em poucos segundos, sem avisar, ele some entre as rochas como se nunca tivesse estado ali. Então o terreno nivela e tudo muda. Sipu é uma fortaleza que se fecha sobre si mesma. Nar é o oposto. Uma aldeia que parece ter sido construída para receber a luz. Nar abriga mais de 300 habitantes. Não é apenas a maior aldeia do vale, mas um exemplo claro de como o ser humano, mesmo em condições extremas, é capaz não só de sobreviver, como também de prosperar. Aqui, o tempo não é marcado por relógios. Quando o primeiro clarão da manhã toca os muros de pedra, a aldeia acorda. As mulheres partem com sacos de sementes em direção aos terraços sobre as encostas, onde a cevada é o único cultivo capaz de resistir. Cada colheita é uma negociação com a natureza e o resultado nunca é garantido. Enquanto isso, os homens seguem com os iaques e as ovelhas para os pastos de altitude. São horas de caminhada, cruzando trilhas estreitas onde um erro no passo pode custar a vida. Para quem observa de fora, parece heroísmo. Para eles, é simplesmente a manhã de mais um dia. Cada pedra daquele caminho já foi pisada por seus avós e pelos avós dos avós deles. Eles não precisam de mapa nem de bússola para andarem por aqui. O caminho pelo desfiladeiro é uma memória que o corpo carrega. Ao meio-dia, não há pausa longa para almoço. Um pedaço de pão de cevada, uma porção de tsampa e uma tigela de chá de manteiga salgado é o suficiente. Não por falta de tempo ou apetite, mas porque aqui se aprendeu há muito tempo a diferença entre o que o corpo precisa e o que a vontade pede. A neve começa a cair no entardecer. Em seguida, o céu se entrega por completo e o vilarejo é envolvido por um branco crescente que apaga caminhos, suaviza contornos e redesenha o cenário. À medida que a neve se acumula, os sons desaparecem, como se fossem absorvidos pela própria paisagem. E então, tudo o que resta é a presença silenciosa das montanhas, observando. Nos recolhemos para dentro de uma casa de pedra. Lá fora, o frio aperta. Aqui dentro, o fogo crepita e uma taça de raxi, o licor local, circula entre as mãos. As histórias dos dias difíceis na trilha ganham leveza quando contadas assim.
A neve pode imobilizar a paisagem inteira, mas não encontra caminho dentro desse círculo. Na última noite em Nar, dormimos protegidos pela neve e por uma quietude que nenhuma cidade saberia oferecer. Mas antes que as imagens de Narfu se dissipem, há algo que precisa ser dito. Algo que a maioria dos vídeos de viagem prefere ignorar. Esse lugar está em perigo real. As mudanças climáticas já estão alterando o equilíbrio deste lugar. Os glaciares estão recuando em ritmo acelerado. Para aldeias como Nar e Phu, onde a agricultura depende do degelo das montanhas, essa mudança redefine o futuro. Os terraços que sustentaram a vida neste vale por séculos podem não ter água suficiente para continuar. Ao mesmo tempo, as famílias jovens partem pouco a pouco para Katmandu e outras cidades, em busca de escolas, hospitais e perspectivas que a montanha não consegue oferecer. Ninguém tem o direito de julgar essa escolha. Querer uma vida melhor para os filhos não é abandono. É o instinto mais humano que existe. A questão que fica é a seguinte: quando entramos como turistas em um lugar assim, o que deixamos para trás? E o que carregamos conosco ao sair? Não existe uma resposta certa, mas existem escolhas certas. Dar preferência a guias que vivem ali e não a agências dos grandes centros. Comprar o que os moradores produzem pagando um preço justo que respeite o trabalho por trás de cada peça. Cuidar do lugar como se fosse seu, porque por algum tempo ele realmente é seu. E acima de tudo, chegar com respeito genuíno. Não com aquela curiosidade distante de quem observa algo exótico através de um vidro, mas com a disposição de reconhecer que há uma vida inteira acontecendo ali, séculos antes de qualquer visitante aparecer. A viagem a Narfu não termina quando o GPS diz que chegamos ao fim. Ela continua na memória, no calor do chá nas mãos, no som das orações no mosteiro e no silêncio das montanhas nevadas. Narfu não é para qualquer um. Não é um destino para quem busca conforto. É um destino para quem está disposto a abrir mão de tudo que conhece e ser transformado pelo caminho. Se histórias como essa fazem sentido para você, deixe o seu like. É um gesto simples, mas faz total diferença para nós. Obrigado e boa viagem.